Fala aí, meus alunos aí do nono ano, tudo certo com vocês? Vamos lá para a nossa revisão aqui de física do nono ano. Lembrando, gente, que a nossa revisão aí ela tá bem tranquila. Você só vai ter a parte aí de hidrostática e de gravidade. Então vamos lá, gente. Vamos primeiro falar de hidrostática. Hidrostática a gente já sabe que é a parte da física que estuda os fluidos. O que é fluido, galera? É tudo aquilo que não tem forma própria. Então são gases e líquidos. Todos eles são fluidos. Então, para a gente começar, a gente vai estudar a nossa ideia de densidade. Primeiramente, fórmula da densidade. O que é densidade? São todas as moléculas de um determinado corpo que estão contidas no espaço. A gente chama aquilo de densidade, que é a razão da massa para o seu volume. Depois disso, galera, eu tenho a pressão. Pressão dos sólidos. Como que eu acho pressão do sólido? Por exemplo, chegou um coleguinha, pisou no teu pé. Fez uma pressão. Aquela pressão é determinada o quê? Pelo peso do coleguinha e pelo tamanho do pé dele, que é a área que ele vai pisar. Então eu vou ter que pressão é força dividido para área. Toda vez que a gente medir pressão de algum sólido, é a força dividido para a área. Aí você vai ter a pressão. Dada isso aqui a pressão dos sólidos, eu tenho a pressão dos líquidos. Que pressão do líquido é, por exemplo, você está mergulhando, você sabe que nós, seres humanos, temos até um certo limite para mergulhar. Então, de acordo com esse limite aí, ele é dado por causa da pressão, porque os nossos pulmões não aguentam determinada pressão da água. Então, basicamente, o ser humano só pode mergulhar uns 50 metros, acima disso a gente não consegue. Então, é dado por essa formulazinha aqui, onde que eu vou ter pressão nos líquidos, é igual a densidade do líquido, vezes G, que é a gravidade, e vezes a altura. Essa altura tanto pode ser, se uma pessoa subir o Monte Everest, você vai considerar a altura disso que vai diminuir a pressão, ou se uma pessoa estiver mergulhando, aí já seria a profundidade. Mas toda essa ideia de subindo ou descendo, a gente trabalha com H. Dado isso aqui, gente, eu tenho as partes básicas para se trabalhar a hidrostática e tem os dois grandes nomes da hidrostática para a gente trabalhar, que é o quê? Arquimedes, que tem um princípio do empuxo. Empuxo é o quê, gente? É quando você vai lá, entra na piscina lá da sua casa ou do clube e aquele nível da água aumenta. Aquele nível da água aumenta por quê? Porque o seu corpo e a água não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então aquilo eu chamo de empuxo, que é dado por quê? Por densidade do líquido vezes volume vezes gravidade. Isso eu chamo empuxo. E depois eu tenho o princípio de Pascal, que é o princípio do quê? Do alicate hidráulico, do elevador hidráulico, tudo que é hidráulico, gente, até a direção hidráulica do carro do pai de vocês, utilizam esse princípio, aonde que eu vou ter o quê? Força 1 para a área 2 tem que ser proporcional à força 2 para a área 2. Isso é meu princípio de Pascal. Ele fala o quê? Se você jogar uma pressão de um líquido de um lado, ela vai ser proporcional à pressão do outro lado, tá ok? Então isso aqui foi a nossa parte de hidrostática. Agora na nossa prova que a gente está tendo um comecinho de estudando gravitação ou gravitação universal, a gente vai ter uma única fórmula para ela, que seria essa aqui, gente. Ó. Eu vou ter que força vai ser igual a Gzão vezes massa vezes massinha dividido para D ao quadrado. Essa aqui, gente, é a força geral da gravitação dos planetas. Aonde que eu vou ter que G é a minha constante universal de gravidade, massa maiúscula e massa minúscula são os planetas que vão estar se atraindo, ou corpos celestes podem estar se atraindo ou se repelindo, e D é a distância entre eles. Por exemplo, eu quero calcular a força de gravidade que existe entre a Terra e a Lua. M é a maior massa, que seria da Terra, e Mzinho seria a menor massa, que seria da Lua. Isso dividido entre suas distâncias. Tá ok, galera? Então isso aqui é todo o conteúdo que vai cair na sua avaliação agora do segundo bimestre. Hidrostática completo e o início mesmo de forças gravitacionais. Então um grande abraço e encontro com vocês no dia da prova. Fui!